Meu nome é Raquel Albuquerque, sou mulher branca, cabelos castanhos na altura dos ombros, que estão lisos e soltos. Estou vestindo calça preta e blusa verde. Falo em pé neste momento da sala de imprensa do Poder Legislativo. Agora vamos aos destaques da semana. A Assembleia lança Observatório da Violência contra a Mulher no Amazonas. Deputados aprovam reajuste salarial a 96 mil servidores públicos do Estado. Manaus entra em estado de mobilização por conta da fumaça. A Assembleia debate sobre a viabilidade do manejo sustentável do jacaré. E ainda, quase 1.000 frascos de vidros são doados pela Assembleia ao Banco de Leite Materno do Amazonas. Você confere agora as principais notícias do Legislativo no Semana Leão, que já está no ar. A Assembleia lança Observatório da Violência contra a Mulher no Amazonas e o Poder Legislativo passa a ser o único do Brasil a reunir dados deste tipo de crime. O lançamento também marcou os 18 anos da Lei Maria da Penha. A Assembleia Legislativa do Amazonas é a única do Brasil a reunir dados de violência contra a mulher. O pioneirismo da ALEAN traz o observatório com pesquisas de opinião com a sociedade em diversos cenários. Foram entrevistados homens e mulheres em temas como machismo, feminicídio, medidas protetivas e canais de pedido de ajuda. Os dados podem ser acessados pelo observatório.alean.gov.br. O lançamento do Observatório da Violência contra a Mulher no Amazonas marcou a sessão especial em comemoração aos 18 anos de existência da Lei Maria da Penha. A ferramenta vai ser abastecida com novas pesquisas de forma contínua. O objetivo é direcionar as políticas públicas no enfrentamento dos crimes contra a mulher. O principal papel do observatório é a gente poder enxergar onde estão essas mulheres e o que essas mulheres precisam. A gente vai poder entender, por exemplo, se as meninas que cursam nível médio, de acordo ali com a idade, se elas têm informações sobre a Lei Maria da Penha, se elas sofrem abuso, que tipo de abuso elas mais sofrem. A gente ouve também os homens, então a gente consegue entender pelo lado do agressor que tipo de política pública a gente tem que fazer para combater, para impedir, mas principalmente para prevenir que novos casos de violência aconteçam. O Observatório da ALEAN vai contribuir com a rede de enfrentamento aos crimes contra a mulher que já existe. A Defensoria Pública, por exemplo, realiza ações preventivas nas escolas. O Brasil é o 5º país no mundo em que mais se matam mulheres. E hoje, para mim, é motivo de muita alegria estar aqui, na Assembleia Legislativa, onde será divulgado o Observatório da Mulher. Então a gente vai poder ter contatos com dados daqui do estado do Amazonas, daqui de Manaus, para que a gente possa fortalecer a nossa pauta. A Ronda Maria da Penha, unidade especializada da Polícia Militar, atua no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Aquela mulher que é vítima de violência, ela registra um boletim de ocorrência, solicita a medida protetiva e assim que essa medida é deferida, nós passamos a acompanhá-la, a garantir a segurança, evitar que ela seja revitimizada e até uma possível vítima de feminicídio. O maior desafio é a mulher se ver nessa situação de violência, ela ter a consciência de que ela precisa, de que ela pode sair, de ela procurar, porque é um crime que acontece ainda dentro de casa. A desembargadora Maria das Graças Figueiredo, ouvidora da mulher e coordenadora das varas da Maria da Penha do Tribunal de Justiça do Amazonas, destacou a Justiça pela Paz em Casa. Durante o ano, 3 edições são realizadas para agilizar instruções, audiências e julgamentos de crimes contra a mulher. As mulheres podem ter certeza que a Justiça de primeiro grau, e como eu que coordeno as varas Maria da Penha, estamos atentas e fique tranquila que nós temos suporte para acolhimento de mulheres e para que esses homens que têm a prática de maltratos contra a sua companheira, a sua namorada, eles fiquem sabendo que a Justiça está atenta e que qualquer coisa que possamos fazer no sentido de amenizar isso, eles serão colocados à disposição da lei e serão condenados. Em 2006, a Lei Maria da Penha inovou ao diferenciar 5 formas de violência contra a mulher: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
Essa legislação também trouxe os procedimentos médicos, policiais e jurídicos a serem adotados na assistência à vítima. A lei leva o nome da farmacêutica bioquímica Maria da Penha Maia Fernandes. Ela foi vítima de dupla tentativa de feminicídio pelo então marido. Ela tem uma trajetória de 19 anos e 6 meses em busca de justiça. É um símbolo na luta contra a violência doméstica. Na sessão especial, mulheres que têm atuado na defesa dos direitos das mulheres no Amazonas foram homenageadas com certificados de honra. Manaus entra em estado de mobilização por conta da fumaça que cobriu o céu da cidade nos últimos dias. A neblina densa é provocada por intensas queimadas que ocorrem no sul do Amazonas e estados vizinhos. Nos últimos dias, Manaus tem se mantido encoberta por fumaça. Está difícil respirar. Crianças e idosos são os que mais sofrem. Unidades de saúde lotam com pacientes diagnosticados com problemas respiratórios. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas, a densa neblina é devido às intensas queimadas que ocorrem no sul do estado e nos estados vizinhos. O IBAMA já trabalha para conter essas queimadas no sul do estado. Nós continuamos atuando fortemente no sul do estado, principalmente nas terras indígenas e assentamentos federais. Nós estamos com 85 brigadistas nos municípios de Apuí, Manicoré e Humaitá, que serão auxiliados por uma brigada de pronto emprego. A Defesa Civil do Amazonas informou que uma frente fria chegou ao sul do estado, mudando a rota dos ventos e levando a fumaça das queimadas para a região metropolitana. Na capital, a qualidade do ar é considerada muito ruim, segundo os especialistas. O problema se estende a outros municípios do Amazonas, em especial Apuí, Lábrea e Novo Aripuanã, todos localizados no sul do estado, na região conhecida como Arco do Fogo. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, parlamentares discutem, junto ao governo, ações de combate às queimadas. A meta é controlar a fumaça que afeta a saúde de centenas de amazonenses. Nós temos aprovado nesta casa algumas leis, que dizem respeito ao enfrentamento das consequências da estiagem. Por exemplo, como a lei que nós aprovamos, que trata da implantação das brigadas de incêndio, portanto, dos grupamentos de incêndio, a partir da recomposição do Corpo de Bombeiros em parceria com os municípios. A presidente da Comissão de Saúde da ALEAN, deputada doutora Maiara, alerta para que as unidades de saúde estejam preparadas para atender a demanda de pacientes vítimas da fumaça. Ela diz ainda que a comissão age com o envio de requerimentos e ações junto ao governo para conter o problema e orienta sobre como prevenir doenças respiratórias. Usar umidificador de ar, nos quartos, usar máscara quando puderem, porque realmente esse ar é muito danoso aos pulmões, às vias aéreas. E quem tem sinusite, quem tem já problemas respiratórios de base, sofre um pouquinho mais, Então, a gente tem se preocupado bastante e cobrado também que atitudes efetivas sejam feitas a partir da Defesa Civil. Manaus começou a semana com apagão de energia elétrica e internet em algumas zonas da cidade. Em plenário, o assunto ganhou destaque. Os prejuízos foram incalculáveis e a concessionária de energia disse que concluiu os reparos. Somente 12 horas depois da contenção do fogo na fiação de um poste entre a Avenida Maripiranga e a Rua Salvador, que o trânsito foi liberado. As chamas começaram ainda de manhã na zona centro-sul de Manaus, mas tudo só voltou à normalidade por volta das 10h30 da noite. Antes disso, moradores da área, empresários e trabalhadores viveram o caos no trânsito com a falta de energia elétrica e internet. Os prejuízos foram incalculáveis. A concessionária Amazonas Energia informou que concluiu os reparos em 100% da rede elétrica afetada. Mas não é só sobre isso. O estarrecimento de perceber que a quinta capital do país, uma cidade-estado, uma cidade imensa, com mais de 2 milhões de habitantes, parou ontem por causa de um simples incêndio em um poste. O parlamentar chama à responsabilidade as autoridades competentes, tendo em vista a importância da cidade de Manaus para a economia do Brasil.
Metrópoles, como a capital do maior estado da região norte, não podem mais, segundo ele, paralisar por problemas comuns e fáceis de sanar. Ou seja, um poste pegou fogo, Manaus parou. Se abrir um buraco, Manaus para. O que ocorre? Não há planejamento mínimo, não há medida de contingências ensaiadas, pré-estabelecidas. E passamos por um caos ontem na cidade de Manaus, que não é uma cidade qualquer. Manaus tem artérias importantes que, se forem obstruídas, param a cidade. Por isso tem que haver planejamento. As ocorrências de pirataria e narcotráfico nos rios do estado têm sido crescentes. Uma audiência pública debateu formas de combater a prática criminosa, principalmente nas calhas do Alto e Médio Solimões, além do Madeira e Baixo Amazonas. Uma guerra nos rios do Amazonas. Perigo, insegurança, prejuízos. Os ataques de piratas têm sido um problema que persiste e afeta diretamente a economia e a segurança de quem navega pelos rios. Os criminosos atuam como uma caça ao tesouro, à procura principalmente das empresas que transportam combustível para as cidades do interior do estado. Você ficar se deparando com piratas altamente armados é um risco muito grande para os vigilantes, para a tripulação e até mesmo de um derrame. Então é um assunto ainda que nos preocupa. As distribuidoras estão em parceria com as transportadoras e a gente está sempre tentando mitigar esse problema, apoiando de qualquer jeito a Secretaria de Segurança Pública. Dados da Federação Nacional das Empresas de Navegação Aquaviária e do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no estado do Amazonas mostram que 70% dos assaltos às embarcações é relacionado aos combustíveis transportados. Os 30% restantes são referentes a roubos e furtos de outras mercadorias. A ação dos piratas dos rios resultou em um prejuízo de mais de 47 milhões de reais em desvio de combustíveis e pelo menos 100 milhões de reais no transporte de cargas. As ocorrências nos leitos dos rios, elas apresentam uma crescente. Por exemplo, nós temos aí um indicador de mais de 7 milhões de litros de combustível roubados nos leitos dos rios. Isso representa um prejuízo de mais de 47 milhões. As empresas que fazem esse transporte de combustíveis. O problema é ainda mais grave quando se observa que a pirataria se soma ao tráfico de drogas. Em audiência pública, o deputado comandante Dan reuniu as forças de segurança do Estado, Polícia Federal, representantes da Marinha e do Exército para avaliar as ações de policiamento ao longo dos rios, principalmente nas calhas do Alto e Médio Solimões, do Madeira e do Baixo Amazonas. A gente está atuando sobre demanda. A gente já atua nos diversos rincões do Amazonas, tanto no Rio Solimões, quanto no Rio Japurá, no Rio Negro, com apoio das bases Arpão 1 e 2. Então a Companhia de Operações Especiais ela vem batendo recorde em apreensão de drogas e no combate ao narcotráfico. Ampliar o número de bases fluviais nas áreas já mapeadas pela Secretaria de Segurança Pública ao longo dos rios, aumentar o efetivo de policiais nessas bases, bem como fortalecer a fiscalização nas áreas de fronteira, está entre os pedidos apresentados durante a audiência. E prestes a completar 2 anos do desabamento de 2 pontes na BR-319, deputados voltam a cobrar providências do governo federal. O deputado João Luiz subiu à tribuna para questionar o governo federal sobre as providências em relação ao asfaltamento da BR-319. O parlamentar esteve algumas vezes na rodovia e elaborou um relatório sobre a viabilidade da pavimentação da BR. Ele levou estes estudos a Brasília, no Distrito Federal, onde protocolou os dados no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e no Ministério do Meio Ambiente. Não veio a resposta do órgão. O órgão pediu, questionou as empresas que estão fazendo manutenção há anos e veio datado ano a ano, desde 1976, e feito paliativos, colocando cascalho, mas trocando os miúdos, a resposta não veio com fundamentação nenhuma, não veio com proposta concreta nenhuma, e não veio, deputado comandante Dan,
com absolutamente nada. O pronunciamento do parlamentar teve o apoio do colega comandante Dan. Ele lembrou que nos dias 28 de setembro e 8 de outubro, a queda das pontes sobre os rios Curuçá e Altaz-Mirim vai completar 2 anos sem uma solução. Pelo menos 200 mil pessoas de 5 municípios próximos, como Altazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Manaquiri e Nova Olinda do Norte, foram prejudicadas. As pontes são um meio mais rápido e eficiente para o transporte de insumos e também de passageiros. Muitos fazem tratamentos médicos na capital e o transporte de lancha não é o meio mais seguro para quem tem alguma enfermidade. Ainda de acordo com o deputado comandante Dan, o desmoronamento das pontes foi alertado previamente por relatórios periciais. Causou 5 mortes e 14 pessoas ficaram feridas. Mas, segundo ele, até o momento não foram apuradas as responsabilidades. Como disse aqui o meu querido amigo deputado João Luiz, é uma preocupação que parece que está apenas presente no nosso radar. Porque quando nós observamos Brasil afora, né, nós observamos que há uma falta de sensibilidade em relação à estiagem severa pela qual estamos passando e a repetição dos problemas com os quais convivemos quando se fala desta inviabilidade da efetivação da BR-319, que é a única alternativa que nós temos via terrestre para podermos ir e vir, né, um direito que é previsto na Constituição. E você vai ver a seguir, deputados aprovam 42 projetos de lei, entre eles o que prevê reajuste salarial a servidores públicos. E mais, a Assembleia debate sobre a viabilidade do manejo sustentável do jacaré. Crime de importunação sexual definido pela Lei nº 13.718 de 2018 é caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. O caso mais comum é o assédio sofrido por mulheres em meios de transporte coletivo, mas também enquadra ações como beijos forçados e passar a mão no corpo alheio sem permissão. A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas realiza campanhas permanentes contra a importunação sexual. Denuncie! Deputados aprovam 42 projetos de lei, entre eles o que prevê reajuste salarial a 96 mil servidores públicos do Estado. Outra mensagem enviada pelo governo modificou 2 cargos de confiança. Servidores ativos e inativos do Executivo Estadual podem comemorar a aprovação dos deputados da ALEAN do projeto de lei do governo que altera a remuneração destes trabalhadores. Projeto que com certeza vai mudar a vida de muitas pessoas aqui no estado do Amazonas. Os servidores ativos, inativos e pensionistas hoje vão ser beneficiados com a aprovação desse projeto. Mais de 96 mil servidores em 43 secretarias, um impacto no orçamento do estado de quase 400 milhões de reais e que com certeza vai ajudar a melhorar a vida dessas pessoas que precisam ter uma receita a mais e também fomenta o comércio, né, no nosso estado. Então é um dia histórico. Conversando com os deputados mais antigos, isso nunca aconteceu aqui na Assembleia, de ver um projeto do Executivo Estadual com uma grandeza dessa de 43 secretarias e, graças a Deus, hoje nós deliberamos aqui e foi aprovado por unanimidade dos deputados presentes. Outra mensagem enviada pelo governador Wilson Lima modifica cargos de confiança, como o de chefe de cerimonial e superintendente de habitação, para o status de secretários. No documento, a mudança é justificada com base na quantidade de atribuições e responsabilidades dos 2 cargos. A database é importante para todos os servidores. Foram quase 100 mil servidores do Estado contemplados com essa concessão da database aí pelo Estado. E foi um trabalho aqui dessa Casa Legislativa, de todos os parlamentares, e do governo do Estado também, que teve toda a boa vontade, recebeu diversas categorias já no Palácio, e hoje a Assembleia pôde aprovar aqui. A proposta do governo foi amplamente defendida pela maioria dos parlamentares presentes.
Entre as 45 matérias apreciadas em plenário, a proposta do presidente Roberto Cidade pela retirada das sirenes das escolas em respeito aos estudantes com autismo também foi aprovada. A proposta foi subscrita pelos deputados Rosênia e Joana Dark. Garantias importantes dos direitos de crianças e adolescentes, combate à exploração sexual fomentada durante o turismo no Amazonas e o acolhimento psicossocial a familiares de pessoas desaparecidas também foram aprovadas pelos parlamentares. A Assembleia debate sobre a viabilidade do manejo sustentável do jacaré. Essa técnica surgiu como uma solução para o excesso populacional desses animais, a conservação ambiental e o desenvolvimento econômico. O manejo sustentável de jacarés surgiu como uma solução para o excesso populacional desses animais em certas regiões do Amazonas. Além disso, o abate sustentável é voltado para a conservação ambiental e o desenvolvimento econômico. No mês de junho, uma audiência pública no plenário Rui Araújo debateu métodos de captura, criação e o processamento dos jacarés, com foco na sustentabilidade e no respeito às leis ambientais. Como resultado da audiência, um grupo de trabalho foi criado para estudar a viabilidade econômica do manejo. Na reunião desta semana, o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, apresentou os benefícios de um plano de negócios. A ideia do SEBRAE tem dois focos, né? O lado econômico, né? E principalmente o lado social, né? O lado sustentável também daquela comunidade. Então a ideia é que o SEBRAE seja parceiro, né? Nesses três pilares e gere um desenvolvimento para aquela comunidade, né? O SEBRAE tem toda a expertise, todo o conhecimento para desenvolver planos para essas comunidades, para eles se formalizarem, para eles entenderem melhor de empreendedorismo, né? E, acima de tudo, melhorar a qualidade de vida deles. Segundo o coordenador do Programa de Manejo da Fauna do Instituto Mamirauá, o estudo para o abate do jacaré na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Mamirauá já vem sendo feito desde 2004 e alguns abates experimentais já foram realizados, beneficiando aproximadamente 200 pessoas. Nós estamos, nesse momento, trabalhando junto às comunidades, que são as comunidades manejadoras, né? É um sistema de base comunitária, para que eles melhorem as questões administrativas deles. E estamos também tentando renovar as licenças necessárias para o abatedouro, né? Nós tivemos alguns problemas sobre o enquadramento, né, da licença ambiental do abatedouro junto ao IPAAM. Então nós estamos conversando, né, forte, né, junto com o IPAAM para tentar a melhor categoria possível para o abatedouro, que, considerando o que é previsto em legislação, seria a gente conseguir a dispensa do licenciamento ambiental. A gente conseguiu fazer um primeiro abate, né, de fato gerar uma renda para as comunidades do setor Jarauá, e a gente pretende nos próximos 2 ou 3 anos no máximo conseguir também fazer no setor Aranapu. Então seriam mais ou menos umas 200 pessoas beneficiadas diretamente. O deputado Sinésio Campos afirmou que o abate sustentável de jacaré gera renda e contribui economicamente com o Estado. Além disso, a carne do animal usada na culinária pode ser barateada. Sabemos que os Estados Unidos, um exemplo aqui na Flórida, utiliza muito essa questão dos crocodilos, na verdade são os nossos jacarés, como fonte de emprego e renda. E por que aqui no Brasil não pode ser? Sabemos que hoje já existe a produção comercial manejada de jacaré em outros estados do Brasil. Aqui mesmo, tem restaurante aqui em Manaus que servem, né, o jacaré, mas só que essa carne não é daqui, é de outros estados. Pelo menos 60 mulheres que atuam em diversos campos da engenharia no Amazonas foram homenageadas pela Assembleia. Ao estudar e praticar engenharia, a inclusão do gênero feminino nas carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática tem alcançado progressos. O Dia Internacional da Mulher na Engenharia, celebrado em 23 de junho, é uma data para lembrar a importância da presença feminina nesta área, até pouco tempo atrás, predominantemente ocupado por homens. No Amazonas, essa mudança é percebida já nos cursos técnicos e nas universidades. Eu vejo nas formaturas, né, que a quantidade de saída é mais ou menos igual à dos homens, né, considerando a participação das mulheres nos cursos. Então, eu acho que elas conseguem, às vezes, até mais, né, superar os desafios da academia. E o mercado de trabalho também tem absorvido essas profissionais.
Hoje a gente tem várias mulheres atuando como engenharia mecânica, produção civil, várias engenharias em si, né? O mercado está aberto para aquelas mulheres que hoje estão estudantes, que são estudantes universitárias, né? E aí, em 2014, a gente teve uma quebra na engenharia, né, por conta da construção, o processo foi difícil, mas hoje o mercado está crescendo, né? Quero falar para todas as mulheres universitárias não desistir dos seus cursos, porque tem mercado para todo mundo. Na Aleã, os deputados, representados pela deputada doutora Maiara e pelo deputado doutor Gomes, homenagearam as engenheiras amazonenses que fazem história no campo profissional, nas áreas da engenharia química, ambiental e florestal, de produção, entre outras. 60 mulheres foram agraciadas pela casa com certificados de reconhecimento. A sessão especial foi presidida pelo deputado doutor Gomes. Se faz necessário a presença das mulheres, porque elas são inteligentes, elas são uma força de trabalho muito importante para alavancar todos os setores econômicos do país e sociais. Então, hoje a Assembleia Legislativa, através da deputada Maiara, ela está homenageando, e eu sou coautor dessa propositura, ela está homenageando todas as engenheiras mulheres do estado do Amazonas. A legalização da exploração mineral no Amazonas entrou em pauta no plenário Rui Araújo. O tempo para o debate foi cedido pelo deputado Sinésio Campos. Na sessão de tempo realizada na Assembleia Legislativa, o secretário de Energia, Mineração e Gás do Amazonas falou sobre a pesquisa realizada em municípios da calha do Rio Madeira. Pelo menos 600 pessoas que trabalham na exploração mineral na região foram ouvidas e 25 mil pessoas vivem da mineração naquela região. A meta é criar uma legislação que legalize a atividade, gerando renda aos amazonenses. São amazonenses que precisam ter um caminho para essa atividade, que eles aprenderam a fazer, e se eles não forem para essa atividade, eles vão para outra e de repente pode ser atividades ilegais, e isso a gente não quer. O secretário afirmou que já existem estudos realizados pela FAPEAM e Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, sobre o pau de balsa, que pode substituir o uso do mercúrio na exploração de ouro nos rios. Que é uma planta nativa, onde das folhas dessa planta tiram um extrato, e no lugar de você utilizar o mercúrio, você utiliza o extrato dessa planta. E aí ele faz a separação mais efetiva do que o mercúrio e é totalmente natural. O presidente da Comissão de Mineração, Gás e Energia da Aleã, deputado Sinésio Campos, questionou a ausência de uma política mineral para o Amazonas. Não dá para ter anualmente sair dos nossos rios em torno de 3 toneladas de ouro e não ficar para o governo federal, o CEFEM, não ficar tributos para o governo do estado e nem para os municípios. E vendo, inclusive, países vizinhos sendo grande produtor de ouro sem ter ouro, são ouro da Amazônia. O parlamentar atua para que órgãos estaduais e federais entrem em consenso a fim de legalizar a atividade de exploração mineral no estado. A meta é que não haja perdas econômicas para o Amazonas e para o Brasil. Estarei encaminhando a Agência Nacional de Mineração e estaremos fazendo um grande fórum aqui, chamando o ICMBio, chamando o IBAMA, chamando a Polícia Federal, chamando os órgãos de fiscalização e controle, para todos dizer o seguinte: aqui está um problema e essa aqui são soluções. E você vai ver no próximo bloco: alteração em lei garante proibição de multas em casos de barulho em condomínios provocados por crianças autistas. E ainda, quase 1.000 frascos de vidros são doados pela Assembleia ao Banco de Leite Materno. Informação, sociedade, leis e debates. Você por dentro da política do nosso estado. Suas manhãs são aquecidas pelo trabalho e pela notícia diária. Eu sou Amanda Monteiro e este é o Bom Dia. Aqui você fica sabendo em primeira mão dos seus direitos e das reivindicações feitas pela população.
Os principais destaques da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas estão no Telejornal Bom Dia, que vai ao ar às 8h30 da manhã, de segunda a sexta-feira na TV Assembleia. Sintonize nos canais 6.2 Aberto Digital ou 6NET Claro. Informação é seu direito, é trabalho da Assembleia. Alteração em lei proposta pelo deputado Mário César Filho garante proibição de multas em casos de barulho em condomínios provocados por crianças autistas. Não, e não vai ter mais videogame assim, não? A mudança na Lei 6.458 do ano passado introduziu o artigo 65A, que veda a aplicação de qualquer tipo de sanção em condomínios decorrente de perturbação do sossego envolvendo crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Para garantir o benefício, os responsáveis devem apresentar um atestado médico que comprove o diagnóstico, incluindo o Código Internacional da Doença, CID, ou um documento oficial que comprove a condição, podendo também ser emitido por uma entidade de assistência social sem fins lucrativos. Segundo os especialistas, crises em crianças com autismo são comuns e caracterizadas por uma série de comportamentos que geram estresse, evidenciados por gritos, instabilidade, movimentos repetitivos, entre outras ações. Para o parlamentar, a alteração nessa lei é uma vitória às famílias atípicas do Amazonas, já que promove inclusão e justiça social com aqueles que sofrem penalidades por situações que fogem do controle tanto das crianças como de pais e responsáveis. O fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol para pacientes do SUS é a proposta do deputado Abdallah Frache. Um projeto de lei neste sentido está em análise na Assembleia. Cannabis é o nome científico dado à maconha. A planta possui propriedades medicinais cientificamente comprovadas no combate a uma série de doenças e transtornos, entre eles epilepsia refratária, convulsões, autismo, câncer, depressão, dores crônicas, esquizofrenia, transtorno de estresse pós-traumático, Parkinson, Alzheimer, entre outros. Um projeto de autoria do deputado Abdallah Frache estabelece políticas estaduais acerca do fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol. A matéria deixa claro que o medicamento só poderá ser entregue a pacientes que tenham prescrição médica e que comprovadamente não possuam condições financeiras de adquirir os remédios. O autor da proposta esclarece que o uso legal de medicamentos à base de cannabis é uma realidade no Brasil desde 2016, por meio da importação. Desde março de 2020, que entrou em vigor a resolução da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regulamenta a venda de produtos à base de cannabis em farmácias e drogarias brasileiras. Abdallah explicou ainda que há mais de 10 milhões de brasileiros que sofrem com dores crônicas, cujos tratamentos convencionais não apresentam resultados e que poderiam ser beneficiados com o uso terapêutico da cannabis medicinal. A proposta segue em análise nas comissões permanentes da Casa. E o deputado Dr. Gomes apresentou um projeto de lei que estabelece cordão de fita para identificação de pessoas com fibromialgia. Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a fibromialgia se manifesta em 2 a 12% da população brasileira adulta. A maioria dos casos é de mulher, na faixa etária de 30 a 60 anos. Trata-se de uma síndrome que causa dor crônica em todo o corpo, alteração no sono, cansaço e piora nos sintomas de depressão. Em alguns casos, pode deixar a pessoa incapacitada. Contudo, é uma doença que não é percebida logo de cara. Para facilitar a identificação de pessoas com esta síndrome, o deputado Dr. Gomes apresentou um projeto de lei que reconhece o cordão de fita com desenhos de borboletas ou laços na cor roxa como um símbolo de identificação de pessoas com fibromialgia. Ainda segundo o PL, os estabelecimentos públicos ou privados que disponibilizam atendimento prioritário deverão divulgar sobre o significado do cordão e que as pessoas que o portam também têm prioridade de atendimento. A prioridade para as pessoas com fibromialgia também servirá para a utilização de assentos e vagas de estacionamento reservadas às pessoas com deficiência.
E a Assembleia discute leis em proteção e benefícios voltados aos povos indígenas. O Dia Internacional dos Povos Indígenas é comemorado em 9 de agosto. E as discussões sobre os direitos dos povos indígenas têm sido destaque na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado estadual Roberto Cidade, presidente da ALEAN, em sua atuação parlamentar, destinou mais de R$2 milhões em emendas aos indígenas, que se transformaram em melhorias diretas. Entre elas, a emenda destinada para a aquisição de cestas básicas pela Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas, em benefício às comunidades indígenas afetadas pela seca. No ano passado, mais de 30 toneladas de alimentos foram distribuídas a mais de 400 comunidades indígenas vítimas da estiagem. As emendas permitiram ainda a manutenção do Centro Cultural da Comunidade Indígena em Altazes, a inclusão digital em comunidades indígenas do Alto Solimões e políticas públicas para o empreendedorismo. Também do presidente da ALEAN é a Lei número 5.492 de 2021, que institui o Dia da Mulher Indígena, comemorado em 5 de setembro no Amazonas, para identificar as principais necessidades dessas mulheres. A Assembleia fez a entrega em 2022 da nova lei orgânica do município de São Gabriel da Cachoeira, que é a cidade amazonense com a maior população indígena, o que permitiu que 23 etnias ganhassem as diretrizes necessárias para serem melhor atendidas no município. O deputado estadual João Luiz destaca a destinação de R$1 milhão em emendas parlamentares que atendem este público ao longo dos mandatos dele na ALEAN. O parlamentar fez indicativos e requerimentos para a reforma e construção de escolas, fornecimento de água potável em comunidades indígenas, serviços de tapa-buracos, implantação do programa Luz para Todos, realização das Olimpíadas dos Povos Indígenas e a instalação do projeto Esporte e Lazer na capital interior, o PELSE, geradores de energia, kits de casa de farinha, além de rabetas e roçadeiras. Quase 1.000 frascos de vidros são doados ao Banco de Leite Materno do Amazonas. A ação prevista em resolução legislativa foi realizada pela Comissão de Assistência Social e Trabalho da ALEAN. Frascos de café solúvel e copinhos de vidro. Ao todo, 925 itens recebidos no posto de coleta da Assembleia Legislativa foram doados para o Banco de Leite das maternidades Balbina Mestrinho, Ana Braga e do Galileia. Fabrício Rolim ressalta que tão importante quanto a doação do leite é a doação dos frascos. Sem esses frascos, nós não teríamos onde armazenar esse leite que foi doado pela doadora. Então, já foram feitas várias pesquisas, que comprovaram que somente esse tipo de frasco é capaz de manter as características físicas, químicas do leite materno, sem que não haja prejuízo para aquele recém-nascido que está recebendo aquele leite materno. Esses potinhos são extremamente importantes para a doação do leite materno. Por quê? Porque ele serve para o armazenamento do leite, para o trabalho desse leite no banco de leite durante a pasteurização e para o envio desse leite para os municípios do Amazonas. A campanha de doação dos frascos de vidro é prevista pela Resolução Legislativa 990, aprovada pela Assembleia Legislativa em 2023. A ação é realizada pela Comissão de Assistência Social e Trabalho da ALEAN, presidida pela deputada Mayra Dias. A gente está no mês de agosto dourado, onde a gente fala da campanha do aleitamento materno, quanto é importante, o leite materno é o alimento mais importante para o bebê, onde tem ali todos os nutrientes da mãe para o bebê. Enfim, então a gente também atua nesse ponto, contribuindo com o banco de leite, com a doação dos frascos, que são muito importantes nesse momento. A campanha de doação de potes de vidro é permanente. Os interessados em contribuir podem entregar os produtos na Comissão de Assistência Social e Trabalho, no 4º andar do prédio principal da Assembleia Legislativa. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Até a próxima semana.